Como quase tudo no mundo, o novo coronavírus colocou também o setor de turismo em quarentena. A nova realidade impôs cancelamentos voluntários ou não. Viagens de férias e eventos ficaram suspensos ou adiados. Diante disso, quais são os direitos do consumidor? Que providências devem ser tomadas durante e após a pandemia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, e mais uma edição especial por conta da pandemia do coronavírus. Estamos gravando em casa e à distância. O nosso entrevistado é o desembargador Alexandre Quintino Santiago, que é da Câmara Civil do Tribunal de Minas Gerais. Ele é magistrado há 24 anos e vai falar para nós sobre esse assunto. Doutor Alexandre, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo. Obrigado por nos receber nessas condições, né? Quem agradece, né, sou eu, mais uma vez, poder estar participando desse maravilhoso programa da nossa AMAGES, né, para trazer aos cidadãos o seu direito, seu esclarecimento, né, para o seu dia a dia. O senhor é da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É uma situação que nós estamos vivendo hoje, doutor Alexandre, sem precedentes em todo o mundo. Não é que, além de impedir de viajar, ainda pedem, insistem que a gente fique em casa no isolamento, né? Infelizmente, são coisas que a gente não pode prever, né? O nosso dia a dia era aquela correria de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Quando tínhamos férias, saíamos para viajar, né? E hoje estamos tendo que ficar em casa e nos acostumar com essa vida um pouco mais regrada em razão dessa pandemia. Mas isso é bom também, né? A gente poder introjetar alguns outros e novos valores, né? Algumas novas práticas e algumas novas relações de amizade e familiares. Que andavam esquecidas por aí, né? Minimizadas, né? Agora, surge também, doutor Alexandre, momentos de conflitos, né, nas relações de consumo, por exemplo. Então, que orientação, de forma geral, o senhor pode dar para os consumidores que podem estar nessa situação aí de conflito na relação de consumo por conta do Covid-19? Nós tivemos uma situação muito delicada no início, que agora já está se assentando, né? Mas o consumidor, ele precisa, primeiro, ele tem uma viagem, ele tem um passeio, né, já agendado. Nós temos que verificar se ele comprou isso com uma companhia de turismo, diretamente com a companhia aérea, se ele tratou diretamente com o hotel. Aí nós vamos ter situações um pouco diferentes. Se ele trata com a companhia de turismo, né, ele vai ter que ir a essa companhia, a essa empresa negociar o adiamento ou o cancelamento dessa viagem. Se ele comprou a passagem aérea direto com a companhia aérea, ele vai ter que negociar diretamente com a companhia aérea para remarcar ou cancelar essa viagem. E idem com o hotel, né? Ele vai ter que fazer a mesma coisa, porque ele precisa tomar essas providências para depois não ter o prejuízo, né, de perder todo o valor gasto já nessa viagem. Você está colocando aí uma situação de caso a caso, né? Mas o que o senhor recomenda antes de judicializar a situação? É ter bom senso e buscar o acordo? Sim, primeiro ter bom senso e buscar o acordo. O governo ele já está tentando nos trazer um certo conforto. O governo está buscando solucionar esses problemas através de normativos que ele está criando. Um exemplo disso são as medidas provisórias que já baixadas pela Presidência da República, né, que estão tentando trazer uma tranquilidade ao mercado. A gente vai falar sobre elas, mas elas não alteram, por exemplo, questões contratuais feitas lá atrás, né? Não, elas não alteram a questão contratual. Elas facilitam, talvez, a busca de soluções,
né? Muito preocupadas com o mercado, muito preocupadas com a economia, muito preocupadas com o consumidor também, né? Mas o governo tem que se preocupar com todas as áreas, né? Com a saúde, com a economia, com a pessoa, com o bem-estar do seu cidadão. Doutor Alexandre, é uma questão que sempre vem à mente nesse momento, o consumidor vai perguntar, a primeira coisa que vai fazer é exatamente isso, saber se tem espaço, casos para cobrança de danos morais, materiais. É o caso? Eu acredito que não, porque o problema, né, dessa cancelamento de viagens, cancelamento de malha aérea, de parte da malha aérea, cancelamento de reservas de hotéis, eles não estão se dando por vontade do prestador de serviço, né? Eles estão acontecendo por um motivo de força maior, né? Eles estão acontecendo por um motivo que era independente da nossa vontade e que nós também não poderíamos prever, né? E, por outro lado, se você vai fazer uma viagem ao exterior, vários países estão com fronteiras fechadas, aeroportos fechados e mesmo espaço aéreo fechado. Então, uma situação que não depende nem do consumidor, muito menos do fornecedor. É por isso que você disse que tem que ver caso a caso, né? Tem que se analisar caso a caso. Nesse momento, então, não existe uma padronização geral para lidar com esse assunto, não. Infelizmente, não, Oriol. Se tivesse padronização, nós, o judiciário, estaríamos mais tranquilos. Ok. Como surgiu, então, essa medida provisória do governo, que observa certas situações, particularidades de fornecedores e de consumidores, eu gostaria que você explicasse para a gente o alcance delas, mas no próximo bloco a gente volta a falar em 1 minuto. Estamos aí com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje estamos discutindo os direitos do consumidor em tempos de pandemia do coronavírus. O nosso entrevistado é o desembargador Alexandre Quintino Santiago, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Alexandre, surgiu então aí uma medida provisória do governo federal tentando aí gerenciar esse conflito entre consumidor e fornecedor diante dessa situação excepcional, atípica aí, que parou o turismo no mundo todo. Como é que o senhor avaliou essa medida provisória? Ela favorece o consumidor ou favorece mais o fornecedor? Olha, eu te diria que ela, somada às regras do Código do Consumidor e do Código Civil, né, ela traz um equilíbrio nesse resultado de proteção, né? Primeiro, porque ela dispõe sobre a possibilidade do cancelamento ou da remarcação desses serviços. Ela dá ao consumidor a possibilidade de pedir o cancelamento de sua viagem, de pedir a remarcação de sua viagem, né? Então, agora, desde que ele obedeça um certo tempo, né? Nós temos um período de tempo para que ele possa fazer esse pedido, né? Durante ou pode esperar a pandemia ser concluída? Durante a pandemia? Ele tem, durante a pandemia, né? Ele poderá se utilizar dessa medida provisória no prazo de 12 meses contados da sua edição, e a edição dessa medida provisória foi agora no último dia 8, né? 8 de abril, né? E também, conforme a situação, ele pode também remarcar a sua viagem, o seu passeio, para depois da pandemia, com 12 meses contados do fim da pandemia. Então, são duas situações, né? Ele tem para pedir o cancelamento, ou a disponibilização, ou a devolução do dinheiro, né? Pela leitura da medida provisória, sem uma interpretação mais profunda, ele tem 12 meses contados a partir de hoje. Da edição da medida provisória.
8 de abril. Né? E, para remarcar o seu passeio turístico, né, ele tem 12 meses a contar do término da pandemia. A dúvida que fica é quando que haverá esse término da pandemia, porque ela pode acabar primeiro, por exemplo, na Itália, na China, e pode demorar a ser encerrada, por exemplo, nos Estados Unidos. Quer dizer, quem vai definir esse término da pandemia? Vai ser realmente o momento de término naquele país para onde você vai viajar, ou então no próprio Brasil, né? Porque nós vamos ter uma situação porque às vezes a China já está reabrindo, né, a sua sociedade depois da primeira fase do coronavírus, mas eles estão com medo de uma segunda onda que pode acontecer. Então, nós temos que esperar também muito a segurança, né? E aí a gente precisa de ter o cuidado com a boa-fé, né, que nós vamos ter nesses contratos. Né? A gente precisa de ter boa-fé também para pedir essa devolução ou esse adiamento das viagens. Agora, doutor Alexandre, pode haver também um efeito muito nocivo sobre a economia de algumas empresas quebrarem e não existirem mais depois desse fim da pandemia. Como é que fica esse direito que estava lá resguardado, um crédito para o consumidor, e essa empresa já não tem mais atividade? Isso é um prejuízo, né, que pode acontecer. Não acredito até que vá acontecer, mas pode acontecer. Porque se o consumidor ele adquiriu a sua passagem aérea, o seu pacote de turismo, né, digamos assim, através de uma companhia de turismo, ele tem que se verificar o seguinte: esse voo foi fretado ou esse voo era de companhia, era voo comercial, né? Se ele foi fretado, nós podemos passar por isso sim, né? E aí o consumidor vai ter que, infelizmente, se habilitar nessa falência, né, dessa empresa. Agora, se o voo era de companhia comercial, aí ele vai atrás dos outros direitos, que seria, olha, esse voo comercial eu quero fazer, né, em outro momento, né? Isso aí vai depender muito do que vai acontecer propriamente. Também, claro, aí também, caso a caso, vai ter que ser analisado. Nesse cenário de incerteza, não seria então aconselhável remarcar uma viagem com prazo curto, muito curto aí não, né? Olha, uma situação pessoal, eu não remarcaria, né? Não aconselho a ninguém fazer isso, porque essa situação de saúde pública mundial, ela pode se estender por muito mais tempo do que nós estamos imaginando. Todo mundo está imaginando agora até junho, julho, né? Mas pode se estender por mais tempo. Entendi. A gente sabe que também tem aquelas viagens que já estão programadas para o final do ano, por exemplo. Nesse caso, a pessoa deixa como está, espera a coisa evoluir ou evoluir para remarcar ou desmarcar ou para mantê-las, né? O ideal seria aguardar, né? Nós temos uma situação até o final do ano, a situação pode ser totalmente nova, né? Se você quer ir, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Itália, eu quero ir para a Itália e passar o meu Natal na Itália, né? Então, é bom eu esperar um pouco mais para ver, porque também até lá pode não ter reaberto, né? A sociedade italiana não está recebendo turistas ainda, né? Então, eu preciso esperar para ver como vai desenrolar, como é que vai ser a situação dessa pandemia daí para frente. Ok, doutor Alexandre, eu vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre a situação de cobrança de taxas, multas que porventura podem ou devem ocorrer nessa transação, nessa renegociação com as empresas aéreas, de rede hoteleira também. E gostaria que o senhor falasse sobre uma outra questão, dos seguros de viagem, porque nem todos, em casos de pandemia, epidemia, costumam não dar cobertura. A gente volta então em instantes.
Estamos de novo aí com pensamento jurídico, uma produção da Amages. Como em todo o mundo, o novo coronavírus colocou o setor de turismo em quarentena, deixando aí vários conflitos para os consumidores, os direitos de viagem nessa situação. Nós estamos discutindo com o desembargador Alexandre Quintino Santiago, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre esses conflitos. Doutor Alexandre, a questão, então, de cobrar taxas, multas, enfim, na situação de renegociação de viagens, remarcações, isso é abusivo ou é permitido? Leon, falávamos há pouco da medida provisória 948, né, baixada no dia 8 de abril, e ela diz que as operações de remarcação, de suspensão, de pedido de devolução, em razão dessa pandemia, elas não terão custo adicional, taxas ou multas ao consumidor, né? Porque é uma questão mesmo desde que ele observe o prazo previsto na medida provisória, né? Que é de 90 dias contados do início da vigência da medida provisória, né? Então, isso envolve, então, a passagem e hospedagem também, né? Sim, isso vai não só para passagem aérea, como para hospedagem, né? Qualquer Mas tem situação turística. outros serviços oferecidos aí pelas agências de turismo, por exemplo, envolvendo seguros de viagem. Nem toda seguradora aceita dar cobertura, por exemplo, em casos de epidemia, pandemia. Como fica nessa situação? Bom, se o turista, né, ele sabe que ele está indo para um lugar de pandemia, né, ele está abrindo mão da sua cobertura. Se ele não sabe, né, ele não está abrindo mão da sua cobertura, né? Mas o grande problema ele vai viajar em tempo de pandemia, né? Se ele fizer a opção de viajar, por exemplo, eu faço a opção hoje olha, eu vou para a Itália, eu tenho um compromisso na Itália, amanhã eu preciso embarcar e ir. O meu seguro está autorizado a me negar essa cobertura, né? Mas, por exemplo, se eu vou para algum lugar que eu não sei que está vivendo, né, essa epidemia, tudo bem, o meu seguro não estaria autorizado a me negar essa cobertura. Então, aí vai muito da boa-fé, né, nos contratos, né, de trabalho. Desculpe. Nos contratos de prestação de serviço. Mas vamos uma situação hipotética aqui, que ele já viajou, já estava viajando, quando eclodiu a pandemia, por exemplo, na Itália. Ele teria que ficar confinado, vai ficar confinado num hotel durante 30, 40 dias. Como é que fica essa situação? Quem é que vai dar essa proteção jurídica a ele e bancar esses custos? Normalmente, né, as nossas embaixadas na Itália, na Europa, tem feito o repatriamento, né, dos brasileiros que lá estão. Normalmente, é um problema que você vai ter que discutir na volta quem é que teria que cobrir esses custos. Em princípio, nós teríamos um conflito de interesses aí entre o consumidor e o prestador de serviço. E ainda há riscos de ele, contraindo a doença, ser internado por essa razão e precisar de cuidados médicos, hospitalares, enfim. Sim, mas se ele já estava viajando, com certeza o seguro-saúde dele terá que fazer a cobertura. Muito bem. Eu volto a esse tema daqui a pouco, doutor Alexandre. Gostaria que agora o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário. Por favor, o que o senhor tem para nós? Carolion, nesses dias de ficando em casa, eu li alguns livros, né? Mas o que eu gostei muito de ter voltado nele, foi o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, né? Ele é um incentivo ao aperfeiçoamento pessoal, né? De você sempre buscar superar os seus limites. E eu acho que isso, nesse momento, nesse tempo de reflexão, de introspecção, é muito, muito importante.
A boa indicação é a boa viagem, né? Muito bem, doutora. Voltando então ao nosso tema aqui a respeito então das relações de conflito aí do consumidor, fornecedores, em viagem, né, turistas, a respeito aí daquela velha pergunta, aquela velha situação. Nesse ambiente de já complicado, tumultuado da pandemia, e se houver, por exemplo, extravio de malas, como é que ele deve proceder? Olha, o extravio de malas, né, ele não vai estar acobertado por essa discussão de pandemia. O extravio de malas é defeito na prestação de serviço. E esse defeito na prestação de serviço, né, ele terá a mesma cobertura jurídica que ele tinha antes da pandemia. Ou seja, o serviço foi mal prestado, gerará, sim, o reembolso das coisas que tinham dentro da mala, além de gerar possível, né, dano moral em razão do viajante ficar sem sua mala, sem suas roupas ou sem aquilo que comprou na sua viagem. Esse seria também o mesmo tratamento dado à propaganda enganosa de chegar no local, aquilo que o contratou não está de acordo com o combinado, né? Eu não colocaria como propaganda enganosa, mas como falha na prestação de serviço. Né? Que a propaganda enganosa é você oferecer X e dar Y, né? e ter Y para poder fazer. Mas aqui não, aqui é você, olha, ofereci a viagem, te dei a viagem, aliás, te entreguei a viagem, mas não te entreguei a viagem completa como era a minha obrigação, que era você e seus pertences despachados no momento do embarque. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Alexandre Quintino Santiago, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e discutimos essa situação atípica e como acontece em todo mundo. O novo coronavírus colocou também o setor de turismo em quarentena, deixando conflitos aí como cancelamento de voos, cancelamento de eventos, de viagem de férias também, enfim. E discutimos aí os direitos do consumidor e as providências a serem tomadas. Doutor Alexandre, obrigado pela entrevista, foi um prazer ouvi-lo aqui nessas condições atípicas aí de trabalho remoto. Obrigado e boa sorte. Mais uma vez, Orion, quem agradece sou eu, né? Espero ter podido colaborar com esses esclarecimentos dados aos nossos cidadãos. Com certeza. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser, escreva para nós, pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.